Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para trazer um pouquinho mais sobre a fisioterapia em oncologia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Érica Fabro, sou especializada em fisioterapia em oncologia, fiz minha especialização no Instituto Nacional de Câncer em 2004. Desde então, eu atuo diretamente com paciente oncológico e ano passado, em parceria com a Vital Tape Físio, nós iniciamos esse projeto de trazer um pouquinho mais sobre a informação da fisioterapia, da atuação da fisioterapia junto ao paciente oncológico. Essa área que tem crescido tanto, que tem se expandido, e isso é de extrema importância, já que a gente tem cada vez mais diagnosticado, né, o câncer em vários pacientes e vários tipos de câncer. Então a nossa atuação tem sido de fundamental importância para a atenção a esses pacientes, justamente para a gente retomar, né, toda a sua funcionalidade, para as pessoas conseguirem voltar às suas atividades de vida normal, suas atividades laborativas, atividades de lazer. Então, bem, ano passado, na última aula, eu trouxe para vocês sobre os princípios dos cuidados paliativos e, como prometido, eu estou trazendo para vocês hoje um pouco mais sobre a atuação da fisioterapia junto ao paciente em cuidado ou em tratamento paliativo. Então, hoje eu trouxe a aula sobre metástase óssea. Eu dividi essa aula em duas partes. Essa primeira parte eu vou falar sobre funcionamento ósseo, então sobre a ação, né, da metástase no osso e sobre as primeiras complicações. E na segunda aula eu vou trazer sobre a síndrome de compressão medular, que é uma outra complicação também que pode ser devida a uma metástase óssea em coluna. Mas aí eu vou conversando com vocês aos pouquinhos. Então, bem, bora lá para a aula de hoje. Então, metástase óssea é a nossa primeira parte. Então, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre como é o funcionamento, como é a anatomia, né? Como é o tecido, o nosso tecido ósseo. Então, o nosso osso, ele tem a composição, ele é formado por células, matriz e minerais. Então, a composição celular do osso é por células, os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e as células osteoprogenitoras. A matriz óssea ela é formada por proteínas colágenas e proteínas não colágenas, que seria a osteocalcina, a osteopontina e a osteonectina. Além disso, também a gente encontra minerais no osso, como cálcio, sódio, magnésio e tecido sanguíneo e função metabólica do homeostase mineral. O osso ele possui duas camadas, a camada cortical, onde tem 80%, que seria a função estrutural do osso, né? E a camada trabecular ou esponjosa, que é composta de 20%, tendo função metabólica. As células desse osso normal, as células que são metabolicamente viáveis, elas produzem secreções sobre as quais os minerais são depositados. Os minerais são responsáveis pela força e rigidez dos ossos e também são a reserva de cálcio no nosso corpo. Então, para essa formação do osso, existem duas ações. Tá? Então, existe a osteogênese, né, ou ossificação, né, ela é composta de duas ações, a de deposição ou remodelagem e a de reabsorção. Então, essa ação de deposição ou remodelagem, ela ocorre nos sítios de lesão ou estresse ósseo. Então, o osso ele é formado pelas ações sucessivas dos osteoblastos e osteócitos, que são em sequência. E essas ações elas vão ocorrendo em duas fases. A fase orgânica tem a ação principal dos osteoblastos. Eles vão secretar glicoproteínas, mucopolissacarídeos e colágeno. E em seguida ocorre a fase mineral, que tem para ocorrer essa fase tem a responsabilidade dos osteócitos. As mitocôndrias dos osteócitos elas vão transferir o cálcio e o fosfato para a matriz óssea, mineralizando os produtos secretados pelos osteoblastos. Então, os osteoblastos vai formar essa matriz
de glicoproteína, mucopolissacarídeo e colágeno, e em seguida os osteócitos vão depositar o cálcio e o fosfato para conseguir mineralizar essa matriz, tornar essa matriz mais firme. E também temos a fase, então, né, um segundo momento do osso, que seria o momento de reabsorção. Essa fase de reabsorção, ela ocorre quando o osso não é estressado ou quando há desequilíbrio no processo de regulação do conteúdo mineral ósseo. No caso, por exemplo, de uma osteoporose, né? Então, essa fase tem muito mais ação dos osteoclastos. Eles vão reabsorver a fase mineral e orgânica do osso, porque eles secretam as enzimas catalíticas, que também têm uma função fagocítica. Então, os sais minerais que restam desse processo, eles se difundem no fluido intersticial e depois eles são removidos pelo sangue. Então, um osso normal, ele continuamente passa por esses dois processos de reabsorção e de remodelação óssea. Tá? Então, aqui a gente tem a reabsorção, o processo de reabsorção, principalmente com a ação dos osteoclastos, e a gente tem a formação, remodelação do osso, primeiramente pelo osteoblasto e depois pelos osteócitos. Então, não existe a possibilidade de uma formação de um osso firme sem ter também a ação dos osteócitos. E eu estou falando isso justamente pela manifestação da metástase no osso, como ela se manifesta. Então, antes, vou apresentar para vocês também um pouquinho dessa teoria de um paciente oncológico, como essa metástase óssea ela age, né? Então, só para vocês entenderem, cerca de 1/3 dos pacientes oncológicos podem desenvolver a metástase óssea. Desculpa, podem desenvolver metástase, tá? Qualquer doença metastática. Então, a metástase, ela é manifestação da progressão do câncer em algum outro órgão à distância. Então, a gente tem o câncer num órgão de origem, no momento inicial, vamos supor, um exemplo, o câncer de mama. Então, um órgão de origem seria a mama, e esse câncer de mama, ele pode se difundir, o câncer pode gerar uma metástase, e essa metástase se manifestar, se alojar em algum outro órgão à distância. Então, aí seria um paciente que tem um câncer de mama em fase de doença metastática. A mesma coisa pode acontecer com câncer de pulmão, com câncer de próstata. E aí é importante a gente salientar também que todo tumor maligno ele pode eventualmente produzir metástase óssea. Então, além de apresentar metástase em órgãos vitais como pulmão, fígado, sistema nervoso central, ele também pode produzir, um câncer ele pode produzir também uma metástase no osso. Então, essa metástase ela se manifesta, né? A metástase no osso ela se manifesta apresentando desequilíbrio na fase de reabsorção e de formação do osso. O osso é o local que tem maior frequência de metástase. A gente observa muito mais metástase óssea do que um câncer primário no osso. Então, estima-se que mais de 50% dos pacientes oncológicos possam evoluir com uma metástase óssea. Estudos científicos feitos em cadáveres, seriam estudos pós-mortem, eles apresentam a incidência de metástase óssea de até 75%. E no câncer de mama, a gente observa que pacientes com câncer de mama podem apresentar de 65% a 75%, em próstata de 65% a 75% também, e pacientes de câncer de pulmão, inicialmente como câncer primário, né, podem apresentar de 30% a 40%. Os fatores de risco para uma doença metastática, e principalmente a metástase óssea, seria a característica do tumor primário, o seu tamanho inicial, o grau, a classificação histológica, e para paciente de câncer de mama, a questão de ser receptor hormonal positivo ou não.
Então, pacientes com câncer de mama que têm resposta aos receptores hormonais têm maior facilidade, maior chance de apresentar metástase óssea. Comprometimento dos linfonodos regionais logo no diagnóstico inicial, os linfonodos mais próximos ao tumor, né? Então, no caso do câncer de mama, seriam os linfonodos da região axilar. No caso do câncer de colo de útero, seriam linfonodos pélvicos. E assim vai, dependendo de cada órgão, tá? A idade da paciente é o diagnóstico ou algum outro fator. Os locais mais acometidos por metástase óssea seriam as vértebras em praticamente 70% dos casos, a pelve em 41%, costelas em 25% e os ossos longos como o fêmur e o úmero em 25%. Os métodos de detecção de uma metástase óssea. A cintilografia óssea, normalmente é um método de escolha principalmente no Sistema Único de Saúde. Raio-X, para conseguir fazer um diagnóstico diferencial da cintilografia óssea. Então, a cintilografia óssea ela é capaz de captar alguma alteração no metabolismo ósseo e aí depois com uma imagem de raio-x bem localizada naquele ósseo, porque a cintilografia óssea ela faz o mapeamento do nosso corpo e aí o raio-x direcionado para aquele osso consegue visualizar realmente como é que essa metástase está se manifestando, que eu vou apresentar daqui a pouco nos próximos slides, se seria uma lesão lítica, se seria uma lesão blástica, se seria uma lesão mista. Tá? A tomografia computadorizada também é um outro exame que dá para a gente visualizar realmente como é que está essa condição do osso. A ressonância neuromagnética é muito mais para uma avaliação da coluna, para verificar se essa paciente está apresentando a síndrome de compressão medular, porque consegue visualizar muito bem as partes moles. E o PET scan. Para a gente verificar a densidade mineral óssea, é claro que a gente utiliza muito mais a densitometria óssea, mas não dá para a gente visualizar se essa densidade está acontecendo, né, como é um exame de praxe, né, para osteopenia, osteoporose. Então, muitas vezes uma metástase óssea ela se manifesta como uma lesão lítica e vai poder ter um confundimento aí com uma osteoporose. Então, não é um exame de escolha para visualização de uma metástase óssea, tá? Então, as manifestações, né, os tipos de lesão que a gente acaba observando nos exames de imagem. A lesão lítica seria uma destruição anormal do osso, ela é mediada primeiramente pelos osteoclastos. Então, é quando o tumor, ao infiltrar um tecido ósseo, ele se manifesta principalmente como osteoclastos. Então, vai ocorrer muito mais a reabsorção óssea. Ele vai assumir características dos osteoclastos e vai começar a reabsorver muito mais esse osso. Então, é um tipo de lesão que tem alto risco de fratura. No caso do câncer de mama, é a grande maioria. Então, o que a gente observa são lesões assim, ó, como se fossem, a gente acaba falando no dia a dia como se fossem conchas de sorvete, a gente tivesse passado uma concha de sorvete e consumido essa massa óssea. Muitos chamam de lesão ensacabocada. Então, a gente observa quase que não tem matriz óssea, então tem um risco iminente de fratura. Aqui também, na vértebra, olha a destruição vertebral. Outro tipo de lesão seria a lesão blástica, quando a célula do câncer se manifesta muito mais como um osteoblasto, então a gente acaba observando mais deposição de um tecido ósseo novo, tem um risco menor de fratura, mas essa fratura ela pode ocorrer porque, como eu mencionei para vocês, para a gente formar um osso com uma resistência, a gente precisa não só de osteoblastos, mas a gente precisa também para formar a matriz óssea dos osteócitos. Então, nesse caso, o câncer ele se manifesta muito mais como osteoblasto. Então, ele vai estar depositando, mas a gente não vai ter toda a formação da matriz, e para isso a gente depende dos osteócitos. Então, acaba a gente vendo também
o risco de compressão de estruturas adjacentes, porque a gente vê um remodelamento do osso, a gente vê uma imagem muito mais esbranquiçada. E a gente também pode observar lesões mistas, que são lesões que em alguns pontos do osso têm componentes osteolíticos, em outros pontos a gente tem componentes osteoblásticos, tá? Em quantidades variáveis. Também é comum no câncer de mama. Então a gente vai ver aqui, ó, muito mais poroso e aqui uma formação maior da matriz. Então não tem um equilíbrio como ocorre num osso normal. Então, a metástase óssea, quando a gente vai falar, né, citar sobre metástase óssea e qualidade de vida, a gente não pode esquecer que a metástase óssea não tem um risco de mortalidade grande para um paciente oncológico, como seria uma metástase num órgão vital, como o pulmão ou fígado. O que a gente observa é que a metástase óssea ela traz muito mais morbidade para o paciente, impacta muito mais significativamente e negativamente na qualidade de vida desses pacientes. Por quê? Traz perda óssea, então esse paciente vai se queixar de dor intensa e vai ter um comprometimento da sua mobilidade, e complicações que são comuns seriam a hipercalcemia metabólica, né? É uma complicação metabólica, essa hipercalcemia maligna, as fraturas patológicas e a compressão medular ou radicular. Então agora eu vou falar para vocês sobre as duas primeiras complicações, tá? A gente sabe que tudo isso vai reduzir a qualidade de vida dos nossos pacientes, mas eu vou apresentar como se manifesta a questão da hipercalcemia e a fratura patológica. Então, é importante a gente lembrar também que pacientes que apresentam a metástase, né, apenas metástase óssea, a sua sobrevida global mediana pode ser em torno de 40 a 65 meses, mas que esse primeiro foco sendo no osso, a sobrevida desse paciente vai variar também sobre outros sítios metastáticos, tá? Então, quando a gente fala que a sobrevida global mediana é de 40 a 65 meses, é porque nós sabemos que esse paciente, como ele já apresenta uma metástase óssea, ele também tem o risco de apresentar metástase em algum outro órgão. Então, o que os estudos observam é que, para câncer de mama, por exemplo, pode ser de 19 a 25 meses, câncer de próstata pode chegar até 53 meses, e o câncer de pulmão, em contrapartida, a sobrevida é muito mais baixa, de 6 a 7 meses, melanoma também, em torno de 6 meses, porque são tumores mais agressivos, então podem apresentar aplicado muito mais difícil, então acaba que ele apresenta metástase também em outros órgãos da reabsorção óssea. Então a gente encontra o denosumab ou os bifosfonatos, que é mais utilizado, o ácido zolendrônico, que a gente farmaceuticamente, né, a denominação seria o Zometa. Eles têm a função de tentar manter o cálcio no osso, de sustentar esse cálcio no osso, porque ao final de toda da reabsorção óssea ocorre, então, a liberação do cálcio para o sangue, e isso que vai trazer a hipercalcemia maligna. Então, esses inibidores de reabsorção óssea, eles são muito mais indicados para pacientes que têm uma metástase ou tratamentos locais, ou a interação, né, desses dois tratamentos. Então, os tratamentos sistêmicos seriam quimioterapia e hormonioterapia. Então, é fato que se uma paciente de câncer de mama está fazendo um tratamento de bloqueador hormonal para controle do câncer e acaba manifestando uma metástase óssea, é necessário que se mude essa linha de bloqueador hormonal. Então, o oncologista vai determinar se vai seguir com uma quimioterapia paliativa ou se vai mudar a linha de terapia de bloqueador hormonal, que a gente chama de hormonioterapia, né? Mas a função seria bloquear a ação do hormônio. E pode ser feita a radioterapia sobre a metástase óssea ou, às vezes, a indicação de um tratamento cirúrgico para a estabilização desse osso. E, claro, esse paciente sempre vai precisar de um cuidado de equipe multidisciplinar.
A indicação da cirurgia para um paciente com metástase óssea segue muito a escala de Mirrlees. A escala de Mirrlees, ela vai variar, ela pontua, né? Tem pontos variáveis, e a soma dessa pontuação, se ela for maior do que 8, aí é que é a possibilidade de uma indicação cirúrgica para esse paciente. Então, ela observa principalmente aonde é o local dessa metástase. É nos membros superiores, vai ganhar 1 ponto. Seria nos membros inferiores, que seria osso de sustentação, né? 2 pontos. Ou seria numa região peritrocantérica, que aí num osso de membro inferior, mas afetando a região peritrocantérica, já ganha 3 pontos. Esse paciente está apresentando dor, a dor é leve, 1 ponto, moderada, 2 pontos. A dor é funcional quando o paciente está se locomovendo, 3 pontos. A lesão é blástica, é mista ou é lítica? Porque, como eu mencionei para vocês, lítica tem um risco de fratura iminente, né? O tamanho dessa lesão é menor que 1/3, é de 1/3 a 50%, ou é maior que 2/3? Então, quanto maior a nota, né? Se essa soma for maior que 8, aí sim esse paciente tem uma indicação de tratamento cirúrgico para controlar essa lesão metastática e tentar prevenir o risco de fratura. Quando esse paciente apresenta uma hipercalcemia maligna, a gente sabe que a hipercalcemia maligna ela é a alteração metabólica mais comum. Ela pode ocorrer em 20 a 30% dos pacientes que já apresentam uma metástase óssea. Tá? Ela normalmente tem um prognóstico ruim, porque ela apresenta sintomas clínicos que podem ser neurológicos, cardíacos ou gastrointestinais. E a pior condição seria esses sintomas cardíacos. Tá? Então, no sintoma neurológico, o paciente ele vai apresentar uma diminuição da sua capacidade cognitiva. Muitas vezes o paciente vai chegar na emergência desorientado, muitas vezes apresentando quadro de convulsão, torpor, em alguns casos até coma. As alterações cardíacas seria hipertensão, bradicardia ou uma arritmia, e a alteração gastrointestinal, náusea, vômito, desidratação e anorexia. O tratamento clínico para essa condição seria a restauração da hidratação normal para esse paciente. Então, seria a colocação de soro fisiológico, e essa colocação de soro fisiológico em abundância. Então, seria muita hidratação em pouco tempo, tá? Suspensão dos sedativos, justamente pelos efeitos que o sedativo também traz ao sistema, né, neurológico. Prescrição dos bifosfonatos, já que os bifosfonatos eles têm a função de manter o cálcio no osso, e remoção do cálcio da alimentação, porque tudo isso está acontecendo pelo excesso de cálcio no sangue. Na fratura patológica, a gente pode observar, né, como já mencionei, né, que os pontos, né, os focos de fratura não digo, de metástase óssea é bastante comum, né, em vértebra, em ossos longos. Então, é comum também que a gente faça fratura nas vértebras e nos ossos longos, principalmente na porção proximal dos ossos longos. Ele tem o risco de aumentar com o tempo e o envolvimento metastático. Então, o risco de fazer uma fratura vai aumentando com o passar do tempo dessa metástase e com o grau do envolvimento desse osso. Tá? Os sintomas seria a dor, edema e a deformidade no osso acometido. E a intensidade da dor, gente, não está diretamente relacionada ao maior risco de fratura, mas a dor que piora com o movimento, ela parece ser um fator importante na indicação de suspeita de fratura. Até por isso que a gente viu também, né, como eu apresentei para vocês o quadro de Mirrlees, essa classificação, que eles colocam uma pontuação também alta se esse paciente apresenta uma dor funcional, né, uma dor quando está em movimento. Então, aqui, algumas imagens de fratura patológica, né, em ossos longos, aqui na porção proximal da tíbia também pode haver uma fratura.
O tratamento local seria radioterápico ou cirúrgico, né? Então, principalmente o radioterápico para supressão do crescimento tumoral e para trazer um efeito analgésico, e o cirúrgico, ele vai depender. A cirurgia ela é muito mais indicada para prevenção dessa fratura. Quando se indica cirurgia para um paciente que já tem uma fratura patológica, ela vai depender do estado geral desse paciente, como é que está esse estoque ósseo remanescente e, claro, se é fratura de osso de sustentação, se a expectativa de vida desse paciente for maior ou igual a 1 mês. Ai, gente. Se é fratura no osso de sustentação, se a expectativa de vida é maior ou igual a 1 mês. Se é fratura nos ossos, em outros ossos, se a expectativa de vida desse paciente é maior ou igual a 3 meses. Justamente para não prejudicar mais a condição e a qualidade de vida desse paciente. Tá? E a atuação da fisioterapia, como ela deve ser? O objetivo da fisioterapia para esses pacientes seria principalmente alívio da dor, estabilização dos segmentos comprometidos e instáveis, né, os segmentos ósseos comprometidos e instáveis, prevenção das fraturas patológicas no caso de metástase óssea e no caso de já ter uma fratura patológica, prevenção de déficit neurológico também, principalmente se for na região de coluna. E aí eu vou apresentar para vocês mais na próxima aula. A restauração máxima das funções perdidas, otimização da capacidade funcional desse paciente e melhora da qualidade de vida. Então, a hipercalcemia maligna, a gente quer estimular cada vez mais a independência funcional do paciente, então após a hidratação abundante desse paciente e melhora do condicionamento do paciente, né, melhora da sua desorientação, todo o restabelecimento, né, o controle dessa disfunção cardíaca, né? Então, o controle da pressão, o controle dessa arritmia cardíaca, a gente pode trabalhar com exercícios ativos. O paciente, se estiver internado, a gente vai orientar a mudança de decúbito, sentar fora do leito e a deambulação precoce. E no caso das fraturas patológicas, a gente vai adaptar órteses para estabilização do segmento sempre que possível, tá? Então, muitas vezes esse paciente tem uma fratura na porção proximal de fêmur, então o paciente está acamado. Então, quando é um paciente de fratura de membro superior, se essa fratura for, por exemplo, fratura em úmero, se essa fratura for muito proximal, na porção proximal do úmero, a gente acaba adaptando uma tipóia. Se essa fratura for na porção medial do úmero, dá para a gente adaptar também o sarmento, que é um estabilizador. Esse sarmento, o nosso principal objetivo com ele, além dessa questão da estabilização, é que o paciente sinta alívio da dor e que tenha o benefício de poder retirar esse material para fazer a sua higiene, já que a gente não sabe em que momento que vai haver realmente uma consolidação adequada dessa fratura. Tá? Por ser numa condição metastática. E aí, se o paciente ainda sentir dor, mesmo com sarmento, a gente adapta uma tipóia também. Para o paciente de questão de fratura de membros inferiores, se ele tiver acamado e ainda não tiver um alívio da dor, a gente orienta exercício isométrico, principalmente exercício tibiotársico, para prevenção de trombose venosa profunda, né, já que vai estar acamado. Mas assim que esse paciente tiver um alívio da dor, esse alívio medicamentoso ou com tratamento radioterápico, a gente vai sentar esse paciente, mesmo que não haja ainda consolidação dessa fratura, porque esse paciente ele não pode ter um prejuízo das suas funções, né, cardiorrespiratória, não pode ter um aumento de risco de trombose, risco de escara e mais osteopenia, já que ele vai estar acamado. Então é importante que a gente sente esse paciente quanto antes. Se esse paciente for indicado a um procedimento cirúrgico, se ele fizer osteossíntese de fêmur, a orientação é que ele não faça flexão de quadril acima de 90 graus e a gente também oriente que ele não faça adução. Então, essa função nossa de cruzar as pernas, né? É importante que a gente oriente que o paciente não faça mais cruzada de perna. E a gente vai adaptar o dispositivo auxiliar de marcha inicialmente com treino com carga zero,
no membro acometido e evoluindo gradativamente para carga parcial, conversando sempre com um cirurgião ortopédico. Então, inicialmente a gente pode começar com 2 muletas, né? Depois adaptar para uma muleta ou para um andador, dependendo da idade do paciente, ou para bengala, principalmente bengala de 4 apoios. O paciente se sente mais confortável e mais seguro. E nos pacientes que têm casos inoperáveis, a gente vai sempre adaptar principalmente 2 muletas, porque a gente vai manter treino com carga zero no membro acometido, treino de marcha com carga zero. Não vai poder fazer descarga de peso nesse membro, porque esse membro vai ter risco de desviar essa fratura, né, e acabar lesando alguma estrutura, como alguma artéria, algum nervo. Então isso acaba prejudicando mais o nosso paciente. E claro, o alívio da dor, que a nossa principal função, né, nossa primeira função seria com posicionamento adequado desse paciente. Então, muitas vezes, quando esse paciente não tem indicação cirúrgica, a gente adapta também o que seria o imobilizador do joelho, numa lesão de joelho. A gente pode trazer mais para proximal da coxa, se esse paciente tiver uma fratura de fêmur, a gente pode trazer mais para a parte proximal da coxa para estabilizar esse paciente conseguir fazer uma higiene no leito, porque o paciente às vezes sente muita dor. Então, se ele está internado, a equipe de enfermagem não consegue fazer uma higiene adequada, ou se ele está em casa, o cuidador não consegue fazer uma higiene adequada. Então, muitas vezes a gente adapta esse imobilizador que seria de joelho, a gente adapta para a parte proximal do fêmur, ou coloca alguns coxins para tentar trazer mais conforto, tá? A gente pode orientar também crioterapia, a eletroterapia, a terapia manual, uma massagem de forma suave, se esse paciente também tiver com algum edema, para trazer conforto para o paciente, e alguns outros tipos de órtese, como eu já citei anteriormente, como a tipóia, para ajudar nessa estabilização, ou se tiver uma possibilidade de consolidação, facilitar essa consolidação. Tá? Então, bem, gente, eu gostaria de agradecer a mais essa participação de vocês nessa aula. Na próxima aula a gente continua, então, falando sobre a metástase óssea, mas principalmente o acometimento de coluna, que a gente pode ter um risco de causar uma síndrome de compressão medular ou uma síndrome de compressão radicular. Então, a gente se vê em breve, conto com vocês. Até logo, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, podem mandar suas dúvidas, pode escrever, mandar o e-mail para mim, pode me contactar no Instagram também, ou mandar as dúvidas para Vital Tape Físio, que aí eu tô aqui para a gente trocar várias ideias, tá? Nos vemos em breve.